E aí, galera, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula semanal. E nessa etapa nós vamos discutir o tratamento sistemático do equilíbrio químico. Mas o que a gente vai falar especificadamente? Vamos falar sobre balanço de massa, balanço de carga e o tratamento sistemático do equilíbrio químico. O tratamento sistemático do equilíbrio químico ele permite resolver problemas complexos através de uma condição, encontrar a quantidade de equações algébricas oriundas dos equilíbrios químicos que possam existir no meio reacional, igual ao número de quantidades de incógnitas que existirem. Para isso, a gente vai sistematizar entre três condições. Primeira delas, escrever todos os possíveis equilíbrios químicos que possam existir, de autoprotólise da água, por exemplo, de dissociação ou de ionização do íon, enfim. Fazer primeiro um levantamento prévio de todos os equilíbrios que possam existir. Depois, escrever a equação do balanço de massa. Podem existir várias equações de balanço de massa diferentes. E, enfim, fazer as equações do balanço de carga. E em relação ao balanço de carga, aí nesse caso específico, haverá apenas uma equação do balanço de carga. Mas antes da gente começar a falar exatamente do tratamento sistemático do equilíbrio químico, da metodologia do tratamento sistemático do equilíbrio químico, vamos começar caracterizando o que é o balanço de massa e o que é o balanço de carga dentro de uma reação. O balanço vai representar para a gente equilíbrio. Então, toda vez que a gente estiver falando de balanço de carga, nós queremos determinar uma formulação algébrica que determine o equilíbrio de cargas que estejam presentes dentro de uma solução. Como que a gente desenvolve essa formulação algébrica? Da seguinte forma. Então, o balanço vai ser igual. Observem aqui o primeiro ponto importante, que a gente está querendo igualar uma coisa a outra coisa. O que nós vamos igualar? Nós vamos igualar os cátions presentes na solução com os ânions. Como que a gente faz isso? Da seguinte maneira. A carga do cátion vezes a sua concentração, mais a carga do outro cátion vezes a sua concentração, e assim sucessivamente até que a gente tenha somado todos os cátions presentes na solução. Isso tudo vai ser igual o módulo da carga do ânion vezes a sua concentração, mais o módulo da carga do outro ânion vezes a sua concentração, e assim sucessivamente até que nós tenhamos listados todos os cátions e ânions presentes no meio reacional. Quando a gente desenvolver essa formulação algébrica, a gente tem de fato um balanço. Vamos ver como que isso funciona melhor nesse exemplo abaixo. Ele está pedindo para escrever o balanço de carga para uma solução que tem todos esses íons que foram listados aí. Primeira coisa importante que a gente tem que saber, balanço está relacionado à carga, então moléculas neutras não vão entrar no balanço. Por exemplo, H2O, molécula neutra, ela não vai entrar no balanço de carga. CH3OH não vai entrar no balanço de carga, HCN e NH3. Então só vai restar as espécies químicas que apresentarem íons. Então vamos começar com os cátions. Primeiro vamos separar todos os cátions que estão presentes no meio reacional. Então a gente tem H+, tem também Fe3+, Mg+, 2+, e NH4+. Vamos escrever primeiro todos os cátions que estão presentes. Então vai ser a carga do cátion H+1 vezes a sua concentração, mais a carga do cátion Fe3+, vezes a sua concentração, mais a carga do cátion Mg2+, vezes a sua concentração, mais a carga do cátion NH+, vezes a sua concentração. Isso tudo vai ser igual aos ânions da solução. Então, a partir de agora, a gente vai escrever todos os ânions dentro do balanço de carga. O primeiro é o OH-, a concentração de OH-, multiplicado pela sua carga, o módulo da sua carga, então seria 1, nesse caso não vai influenciar o nosso cálculo, mas
ClO4- mais 3FeCN6 3- mais Cn-, e assim nós usamos todos os anos, isso, todos os anos da solução. Então observe o seguinte, nós temos uma equação algébrica, e essa equação algébrica está relacionando todos os cátions e ânions da solução. Então, desse modo, nós encontramos o balanço de carga desses íons em solução. Já o balanço de massa é resultado da lei da conservação da matéria. E ele diz o seguinte, que a quantidade de todas as espécies em solução contendo determinado átomo é igual à quantidade desse átomo inserido na solução. Ficou um pouco difícil de compreender, então vamos ver na prática que talvez fique mais fácil. Vamos pensar o seguinte, nós temos uma solução de CH3COH, ácido acético, na concentração de 0,050 molar. Em meio aquoso, este ácido se ioniza formando os íons CH3COO- mais H+. Se nós quisermos determinar o balanço de massa dessa solução, ela é o somatório de todas as espécies dela e que foram oriundas a partir dela. Então, a gente vai ter a concentração do ácido acético, que foi inserido no meio, mas que não foi ionizado, somado com a concentração do íon acetato, CH3COO-. Isso tudo é igual a 0,050 molar. Isso representa o balanço de massa. Agora, vamos ler de novo o enunciado? Ele diz o seguinte, a quantidade de todas as espécies em solução contendo determinado átomo é igual à quantidade desse átomo inserido na solução. Então, todas as espécies que foram oriundas de determinado átomo, somadas, é igual à quantidade desse átomo que foi inserido. Estou falando do átomo de uma maneira genérica, mas entenda como uma espécie química qualquer. Vamos citar outro exemplo. Vou apagar aqui para a gente reescrever esse espaço novamente. Só um segundo. Pronto, vamos lá. Imagina que nós temos uma solução 0,025 molar de ácido fosfórico, H3PO4. O ácido fosfórico em meio aquoso ele tem algumas etapas de ionização. E essas etapas vamos escrever da seguinte maneira, né? Então vamos lá, em meio aquoso ele se ioniza e forma H+, mais H2PO4-, H2PO4- se ioniza novamente e forma mais uma vez um íon H+, mais HPO4-, que pode, por sua vez, sofrer uma nova ionização e formar íons H+, mais PO4, 3-. Então vamos fazer o balanço de massa para todas essas etapas de ionização. Então ela vai ser a seguinte maneira. A quantidade de ácido fosfórico que foi inserido no meio, 0,025 molar,
vai ser igual ao somatório de todas as espécies químicas oriundas a partir dele, começando com a concentração de ácido fosfórico que não ionizou, mais a concentração de H2PO4-, mais a concentração de HPO4-, mais a concentração de PO4-. Se nós somarmos todas essas espécies oriundas do ácido fosfórico, a gente tem um balanço de massa, e esse balanço de massa é igual à quantidade molar inicial inserida na solução. Beleza? Depois de nós discutirmos os conceitos de balanço de carga e balanço de massa, vamos agora para o tratamento sistemático do equilíbrio químico. O tratamento sistemático do equilíbrio químico ele tem como objetivo resolver equilíbrios químicos complexos através de 6 etapas. As etapas serão apresentadas na medida com a qual nós avançarmos na resolução do exemplo que eu trago nesse momento. E a questão ela diz o seguinte: determine as concentrações das espécies amônia, NH4+ e OH- presente em uma solução de 0,0100 molar de amônia. Vamos começar com a etapa 1. A etapa 1 pede para escrever as reações apropriadas do equilíbrio químico. Então vamos começar com a equação 1. Que é a reação da amônia com solvente, que vai produzir íons NH4+, mais OH-. A equação número 2, que nós podemos depreender desse exemplo, ela está relacionada com a autoprotólise da água. Então, o solvente H2O vai se ionizar e vai produzir íons H+, mais OH-. Com isso, a gente consegue finalizar a primeira etapa. Agora vamos pular para a etapa número 2, que pede para nós escrevermos o balanço de carga. O balanço de carga ele é feito através de moléculas que apresentem cargas. Então, todas as moléculas que são neutras, elas estão fora do balanço de carga. Então, vamos observar aqui nas equações 1 e 2. A gente tem o íon NH4 e H+, que são cátion, e tem os íons OH-, que são ânions. Então, vamos começar a escrever a equação do balanço de carga. O balanço de carga de um cátion é a sua carga, nesse caso seria 1, multiplicado pela concentração, NH4+, mais a carga do outro cátion, que seria 1, multiplicado pela sua concentração, H+. Isso é igual ao módulo da carga do ânion, que seria 1, multiplicado pela sua concentração, que dá um valor de OH-. Então, a gente conseguiu concluir a etapa 2, que é a etapa do balanço de carga. Agora vamos para a etapa número 3, que é a etapa de balanço de massa. Na etapa do balanço de massa, a gente tem que focar nossa atenção em descobrir quem é o íon principal, quem é a espécie química principal. E a espécie química principal é a amônia. A amônia ela é apresentada na concentração de 0,0100 molar. Então, nós podemos dizer que essa concentração da amônia, a gente vai chamar ela de F, que vai representar para a gente a concentração formal da amônia. F é a concentração formal da espécie. A amônia
no meio reacional, ela vai produzir íons amônias que não se ionizaram, então a gente vai ter íon a gente vai ter a espécie química NH3 no meio que não ionizou, que ela está lá presente na forma original dela, mais os íons NH4+. Então, se nós somarmos essas duas espécies químicas, a gente vai obter a concentração formal de amônia no meio, que é igual a 0,0100 molar. Conseguimos concluir as etapas 1, 2 e 3, e agora a gente vai avançar para a etapa número 4. Mas antes de avançar para a etapa número 4, eu gostaria de fazer um lembrete. Vamos levar em consideração, vamos ficar em mente com essas duas equações. Até agora nós produzimos duas equações para 4 variáveis diferentes. Vamos contar quais são as variáveis. A gente tem as seguintes variáveis. NH4 é uma variável desse estudo. H+ é uma variável desse estudo. OH- é uma variável deste estudo. E NH3 é uma variável desse estudo. Então, até o momento, nós temos duas equações e 4 incógnitas. Agora vamos para as etapas futuras. Na etapa número 4, nós vamos escrever as expressões da constante de equilíbrio em termos da atividade. Esse é o único momento do exercício no qual nós vamos utilizar os conceitos de atividade e coeficiente de atividade que nós aprendemos na parte 1 dessa aula. Então vamos lá. Vou escrever aqui uma equação. Vou primeiro identificá-la aqui. Equação número 3. E ela é a constante de equilíbrio, né? Então vamos lá. KB, porque nós estamos trabalhando com uma base, vai ser igual à concentração de NH4 mais vezes o coeficiente de atividade de NH4 mais multiplicado pela concentração de OH menos vezes o coeficiente de atividade de OH menos dividido pela concentração de NH3 vezes o coeficiente de atividade de NH3. Mas de onde que veio essa equação? Essa equação da constante de equilíbrio, da equação 3, ela é oriunda da equação número 1. Então, a partir da sistematização da equação número 1, nós podemos escrever a equação da constante de equilíbrio que está apresentada nesse momento. Com isso, a gente tem que o KB dessa reação é igual a 1,76 vezes 10 elevado a menos 5. Escrevemos a equação número 3, agora vamos escrever a equação número 4. Equação número 4. A equação número 4 é a constante de ionização da água, é o kW da água, e ele é decorrente da equação número 2. Então, vamos escrevê-lo. O kW vai ser igual à concentração de íons H+, vezes o coeficiente de atividade do íon H+, multiplicado pela concentração de íons OH-, vezes o coeficiente de atividade do íon OH-. Esse valor é tabelado, ele é igual a 1
0,0 vezes 10 elevado a menos 14. Com isso, a gente escreveu as equações 3 e 4 que vieram decorrente do equilíbrio químico ou que vieram decorrente das equações 1 e 2 apresentado no slide anterior. Agora vamos para a etapa número 5. A etapa número 5, ela pergunta: o número de equações é igual ao número de incógnitas? Se vocês estão lembrados, no slide anterior, nós separamos duas equações para 4 incógnitas. As duas equações apresentadas no slide anterior, somada com essas duas equações que nós produzimos neste momento, trazem para a gente um total de 4 equações para cerca de 4 incógnitas diferentes. Essa etapa ela é fundamental para a resolução do nosso exercício. Se nós chegamos na etapa 5 e temos a quantidade de equação igual à quantidade de incógnitas, a gente resolve o problema. Mas se a gente chegou nessa etapa 5 e encontrou uma quantidade de equação diferente do número de incógnitas, a gente vai voltar para a etapa número 1 e realizar o procedimento novamente, porque possivelmente a gente pode ter esquecido algum equilíbrio químico que esteja faltando especificar nessa resolução. Lembrando que o tratamento sistemático do equilíbrio químico ele é um processo muito intuitivo. Então, quanto mais exercícios e mais exemplos nós trabalharmos, mais a gente vai chegar na etapa 5 com capacidade de executar a etapa 6, que é a etapa de resolução propriamente dita. E a etapa 6 a gente vai fazer no próximo slide. Agora a gente vai proceder à resolução do tratamento sistemático do equilíbrio químico. Então vamos começar com a equação do balanço de carga. A equação do balanço de carga ela diz que a concentração de NH4+ mais o íon H+ é igual à concentração de OH-. A partir dessa etapa de resolução, a gente vai conscientemente ignorar o coeficiente de atividade e vamos trabalhar apenas com as equações tirando o coeficiente de atividade. Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo, como a gente tem muitas variáveis, cerca de 4 variáveis e 4 equações diferentes, o nosso objetivo é deixar todas essas variáveis em termos da mesma variável. E a variável eleita para essa resolução é o íon H+, mas em outro momento, se vocês quiserem resolver de outra maneira, vocês podem fazer, por exemplo, em termos do íon OH-, que não teremos problema. São estratégias de resoluções distintas. A gente sabe o seguinte, que da autoprotólise da água, a gente tem a constante de o Kw, que ele é a concentração do íon H+ vezes a concentração do íon OH-. Podemos isolar em termos do íon OH- e nós vamos ter a seguinte equação. OH- vai ser igual ao Kw sobre a concentração do íon H+. Nós estamos expressando a quantidade de hidroxila em termos da concentração de íons H+. Com isso, a gente é capaz de substituir dentro dessa equação do balanço de carga. Então, a gente teria a seguinte equação. NH4+ mais a concentração de íons H+, vai ser igual ao Kw dividido pela concentração de íons H+. O que nós podemos fazer? Podemos rearranjar e isolar o íon NH4+ nessa equação e ela se tornaria da seguinte forma. A concentração de NH+ vai ser igual a
Kw menos a concentração de íon H+, dividido pela concentração de íon H+, menos a concentração de íons H+. Então, a gente tem uma equação na qual a gente está descrevendo a concentração de NH4+, em termos do íon H+. Temos uma outra situação. Da equação do balanço de massa, a gente tem a seguinte condição. A concentração de NH4+, mais a concentração de NH3 é igual à concentração formal da solução. O que nós podemos fazer aqui dentro dessas equações? A gente pode subtrair a concentração formal da solução em cada um desses lados da equação e a gente vai ter a seguinte equação. Então, temos que a concentração formal menos a concentração de NH4 mais vai ser igual a concentração formal menos Kw dividido pela concentração de íons H+, menos a concentração de íons H+. Dessa equação, nós podemos reorganizá-la e expressar em termos da concentração de amônia. Então, a concentração de amônia, NH3, vai ser igual a concentração formal menos a concentração de íons NH+. E tudo isso pode ser igualado dentro dessa equação. Então, a gente pode dizer que a concentração de NH3 é igual à concentração formal menos NH4+, que é igual a F menos a constante de equilíbrio dividido pela concentração de íons H+, menos a concentração de íons H+. Agora nós temos a seguinte condição. A gente tem das equações que nós previmos anteriormente, a gente tem que o Kb ele é igual à concentração de íons NH+, vezes a concentração de íons OH- dividido por NH3. Agora vamos analisar da seguinte maneira. Vou pegar uma cor diferente aqui. Nós temos esta expressão que descreve a concentração de íons NH4+, que pode ser substituída nesse ponto da equação. Nós temos essa expressão que descreve a concentração de amônia, que pode ser substituída neste ponto da equação. E nós temos essa equação que descreve a concentração de OH- e pode ser substituída nesse ponto dentro da equação. O que essas equações elas têm em comum? Todas elas estão representando variáveis em termos da concentração de íons H+. Todas elas trazem a concentração de íons H+ dentro da sua estrutura. Então, se nós substituirmos todas essas variáveis dentro do Kb, é possível a gente simplificar essa equação. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer essa substituição. Então, teremos o seguinte. Kb, a constante de basicidade, ela vai ser igual a NH4+. Quem é que representa NH4+? NH4+ é Kw dividido pela concentração de íons H+, menos a concentração de íons H+.
Isso tudo representa o NH4+, vezes a concentração de íons OH-, que pode ser escrito por Kw, vezes a concentração de íons H+, isso tudo dividido por NH3. E o que é NH3? NH3 é toda essa expressão aqui, ó, toda essa expressão. Então, vamos colocar essa expressão aqui. Vai ser a carga formal. Aí, antes de a gente colocar esse sinal aqui, vamos fazer essa operaçãozinha. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Menos com mais vai dar menos. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, Kw dividido pela concentração de íons H+. E aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Mais a concentração de íons H+. Beleza. Agora a gente substituiu na constante de basicidade todas essas variáveis em função do íon H+. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encontrar uma forma de resolver esse problema. E como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai fazer a seguinte consideração. Vamos fazer simplificações. Então, simplificando. A gente sabe que a amônia é uma base. NH3, amônia é uma base. E em meio, em solução, ela vai produzir OH-. Amônia em meio aquoso produz OH-. E a gente pode dizer que a concentração de OH-, já que ela é uma base e ela vai influenciar no pH, ela vai aumentar o valor do pH, é um valor muito maior do que a concentração de íons H+ no meio. Então, a gente pode dizer que, se nós desprezarmos a concentração de íons H+, a gente pode simplificar a equação acima. Então, vamos desprezar a concentração de íon H+. Vamos simplificar isto e isto dentro da equação. Então, nós teremos a seguinte condição. Ó, Kw vezes dividido pela concentração de íons H+ é o mesmo que a concentração de íons OH-. Desse outro lado aqui, a gente tem que Kw dividido pela concentração de íons H+ é a mesma que a concentração de íons OH-. No denominador da equação, a gente tem novamente Kw dividido por íon H+, que é o mesmo que íon OH-, a mesma variável que o OH-. Então, a gente pode simplificar essa equação em termos de OH-. A gente vai dizer o seguinte. Que a constante de basicidade ela vai ser igual à concentração de OH- vezes a concentração de OH- dividido pela concentração formal menos a concentração de OH-. Simplificando um pouquinho mais, a gente encontra a seguinte equação. Kw vai ser igual à concentração de OH- ao quadrado dividido por F menos OH-. Concentração de OH-. Com isso, nós simplificamos toda aquela equação apenas em termos da concentração de íons OH- e da concentração formal da solução. Vamos guardar essa equação, que nós vamos empregá-la no próximo slide. Então, encontramos a seguinte equação.
constante de basicidade vai ser igual à concentração de OH- ao quadrado dividido por F menos a concentração de OH-. Se nós dissermos que a concentração de OH- é igual a X, que o Kb é igual a 1,76 vezes 10 a menos 5, e que a concentração formal é igual a 0,06 molar, substituirmos esses valores na equação, eles vão ficar da seguinte forma. Um 1,76 vezes 10 a menos 5 vai ser igual a x ao quadrado dividido por 0,0100 menos x. Se nós isolarmos o x ao quadrado na equação e desenvolvermos a propriedade distributiva, nós vamos ter a seguinte condição. X ao quadrado vai ser igual a 1,76 vezes 10 a menos 5 multiplicado por 0,0100 menos x. Procedendo à propriedade distributiva e igualando a igual a zero, a gente chega à seguinte equação quadrática. X ao quadrado mais 1,76 vezes 10 elevado a menos 5 x menos 1,75 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a zero. Com A igual a 1, B igual a 1,76 vezes 10 a menos 5 e C igual a menos 1,75 vezes 10 a menos 7. Se nós encontrarmos o valor do discriminante e depois determinarmos os valores das raízes, a gente vai conseguir determinar um valor positivo e um valor negativo. Como não existe molaridade negativa, nós vamos optar pelo valor positivo e x vai ser igual a 4,09 vezes 10 a menos 4. Como x representa a concentração de OH-, então nós conseguimos determinar esse primeiro ponto do problema. A concentração de OH- é igual a 4,09 vezes 10 a menos 4 molar. Qual é o nosso próximo passo? O próximo passo é nós determinarmos a concentração de NH4+. Do balanço de carga, a gente tem a seguinte equação. O balanço de carga ele diz para a gente que a concentração de NH4+, mais a concentração de íons H+, é igual à concentração de OH-. Como nós simplificamos e desprezamos o valor da concentração de íons H+, a gente pode dizer que a concentração de NH4+ é igual à concentração de OH-, que vai ser igual a 4,09 vezes 10 a menos 4 molar. Então, com isso, nós conseguimos resolver esse segundo ponto da equação aqui.
Agora, para nós calcularmos a concentração de NH3 no equilíbrio, vamos utilizar uma outra simplificação, a equação do balanço de massa. A equação do balanço de massa diz para a gente o seguinte, que a concentração de NH3 mais a concentração de NH4+, é igual à concentração formal da solução, que é igual a 0,0100 molar. Se nós conseguimos determinar a concentração de NH4+, então a gente substitui aqui e logo encontra o valor de NH3. Então, a concentração de amônia no equilíbrio vai ser igual a 0,0100 molar menos 4,09 vezes 10 a menos 4. Desse modo, a gente encontra que a concentração de NH3 vai ser igual a 9,59, vezes 10 a menos 3 molar. Então, pronto. Conseguimos determinar a concentração de hidroxila, conseguimos determinar a concentração do íon NH4+, e conseguimos determinar a concentração de amônia no equilíbrio químico. Por fim, vamos ver algumas referências. Por gentileza, façam a leitura do capítulo de livro nessas referências que nós estamos indicando. Obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima aula. Falou!